Não há operadora central. Embora o Estado babá tenha sido em larga medida esfolado pela aliança entre neoliberalismo e neoconservadorismo, o conceito continua a assombrar o realismo capitalista. O espectro do governo forte desempenha uma função libidinal essencial para o realismo capitalista. Está ali para ser culpado precisamente por seu fracasso em agir enquanto um poder centralizador, de mesma forma como Thomas Hardy se enfurecia contra Deus por ele não existir. Como observou James Meek em um artigo do London Review of Books acerca da privatização da água na Grã-Bretanha, repetidamente os governos conservadores e trabalhistas descobriram que quando dão poderes às empresas privadas e essas empresas privadas vacilam feio, os eleitores culpam o governo e não as empresas. Mick visitou Tewkesbury, uma das cidades britânicas que foi vítima de graves inundações em 2007, um ano após o desastre. Era evidente que a inundação e a consequente falha dos serviços era culpa das empresas de água, que haviam sido privatizadas, e das construtoras. Mas Mick descobriu que não era assim que a maioria dos moradores locais via a situação. Em Tewkesbury, escreve Mix, em geral, há mais hostilidade para com o governo, a prefeitura e a agência do ambiente por não impedir os construtores de casas do que com os construtores de casas por construírem as casas ou os compradores por comprá-las. Quando as seguradoras aumentam suas apólices, a culpa recai mais sobre o governo por não investir o suficiente em defesas contra as inundações do que sobre as seguradoras ou sobre as pessoas que escolhem viver em um vale propenso a inundações, mas sem querer pagar mais por isso. Esta síndrome foi repetida em uma escala muito maior com um tipo diferente de desastre, a crise bancária de 2008. O foco da mídia estava nos excessos individuais dos banqueiros e na forma como o governo lidou com a crise, e não nas causas sistêmicas da crise. De modo algum quero desculpar o novo trabalhismo por seu papel em tais desastres, mas é preciso reconhecer que colocar toda a atenção no governo ou em indivíduos imorais é um ato de deflexão, diversionista. Fazer de bode expiatório um governo impotente, se apressando desesperadamente para limpar as sujeiras deixadas por seus amigos do mundo dos negócios, é pura má-fé, oriunda de uma hostilidade contínua ao Estado babá, que, no entanto, vem acompanhada da recusa em aceitar as consequências da marginalização dos governos no capitalismo global. Um sinal de que, no inconsciente político, talvez seja impossível aceitar que não haja controladores centrais e que o mais parecido com o poder governante atual seja uma miríade de interesses nebulosos que exercem responsabilidades corporativas sem prestar contas. Um caso de denegação fetichista, talvez. Sabemos muito bem que não é o governo quem puxa as cordinhas, mas mesmo assim a denegação acontece em parte porque a falta de centralidade do capitalismo global é radicalmente impensável. Embora atualmente as pessoas sejam interpeladas apenas enquanto consumidores, como Andy Brown e outros apontaram, o próprio governo é apresentado como uma espécie de mercadoria ou serviço, elas não podem deixar de pensar em si mesmas como se ainda fossem cidadãos. O mais próximo que a maioria de nós chega de ter uma experiência direta com o caráter descentralizado do capitalismo é durante o atendimento em um call center. Como consumidores no capitalismo tardio, habitamos cada vez mais duas realidades distintas: aquela em que os serviços funcionam normalmente, sem encrencas, e outra realidade inteiramente diferente, a do labirinto kafkiano enlouquecedor do telemarketing. Um mundo sem memória, onde causa e efeito se conectam de maneiras misteriosas, insondáveis, no qual é um milagre que qualquer coisa aconteça, e tende-se a perder as esperanças de retornar para o outro lado onde as coisas parecem funcionar tranquilamente, o que melhor exemplificaria o fracasso do mundo neoliberal e suas relações públicas do que o call center. Mesmo assim, a universalidade das mais experiências com telemarketing não faz nada para desestabilizar a suposição corrente de que o capitalismo é realmente eficiente, como se os problemas com call centers
não fossem as consequências sistêmicas de uma lógica do capital na qual as organizações estão tão fixadas em obter lucros que sequer conseguem prestar o serviço. A experiência do telemarketing destila a fenomenologia política do capitalismo tardio, o tédio e a frustração pontuados pelas relações públicas alegremente enlatadas, a repetição de detalhes aborrecedores para diferentes operadores, mal treinados e mal informados, a raiva acumulada que deve permanecer impotente porque não pode ter nenhum objeto legítimo, pois como fica claro muito rápido para quem faz a ligação, não há ninguém que saiba o que fazer e ninguém que fará coisa alguma, mesmo que pudesse fazer. A raiva não pode ser mais que uma válvula de escape. É agressão no vazio dirigida a alguém que é igualmente uma vítima, mas com quem é difícil estabelecer empatia. Assim como a raiva não possui nenhum objeto próprio, não terá efeito nenhum. Esta experiência de um sistema que não responde, que é impessoal, sem centro, abstrato e fragmentário, é a experiência mais próxima de um encontro com a estupidez artificial do capital em si mesmo. A angústia de call center é mais uma ilustração da maneira como Kafka é mal entendido se tomado meramente como escritor sobre o totalitarismo. Uma burocracia stalinista de mercado, descentralizada, é muito mais kafkiana do que uma em que haja uma autoridade central. Leia, por exemplo, a farsa opaca do encontro de K com o sistema telefônico do castelo, e é difícil não vê-la como inquietantemente profética da experiência do atendimento de telemarketing. Não existe nenhuma linha telefônica definida com o castelo, nenhuma central telefônica que encaminhe nossos chamados. Quando daqui se chama alguém no castelo, tocam lá todos os aparelhos das seções mais subalternas, ou melhor, todos tocariam se a campainha não tivesse desligada em quase todos eles, como sei com certeza. Mas de vez em quando, um funcionário extenuado tem a necessidade de se distrair um pouco, principalmente ao anoitecer ou durante a noite, e liga a campainha. Aí então nós recebemos uma resposta. Resposta, no entanto, que não é senão uma brincadeira. Também isso é muito compreensível. Quem pode pretender, em nome de suas pequenas preocupações particulares, se imiscuir à custa de toques da campainha telefônica, nesse trabalho importantíssimo que evolui sempre em ritmo vertiginoso? Não entendo também como é que alguém, ainda que seja um estrangeiro, pode acreditar que, quando chama o Sordini pelo telefone, é realmente Sordini quem responde. A resposta de K antecipa a frustração desconcertada do indivíduo no labirinto do call center. Embora muitas das conversas com operadores de telemarketing pareçam dadaístas de tão sem sentido, não podem ser tratadas como tal, não podem ser descartadas como tendo nenhum significado. De qualquer modo, não vi as coisas assim, disse K. Não podia conhecer esses detalhes, mas não tinha muita confiança nessas conversas telefônicas, e sempre estive consciente de que só tem real importância aquilo que se fica sabendo no castelo, ou que se vem a saber vindo de lá. Não, disse o prefeito, atendo-se a uma palavra. Essas respostas por telefone têm importância real. Como é que não? Como é que uma informação dada por um funcionário do castelo pode ser desimportante? O gênio supremo de Kafka foi ter explorado a ateologia negativa própria do capital. Falta o centro, mas não podemos deixar de buscá-lo ou postulá-lo. Não é que não haja nada lá, é que o que há lá não é capaz de exercer responsabilidade. Este problema é abordado de outro ângulo em um artigo de Campbell Jones intitulado The Subject Supposed to Recycle, o sujeito que deveria reciclar. Ao colocar a questão quem é o sujeito que deveria reciclar, Jones desnaturaliza um imperativo tão consensual hoje em dia que não segui-lo parece ser sem sentido, até antiético. Supõe-se que todos devem reciclar. Ninguém, seja qual for a sua persuasão política, deve resistir a esta determinação. A demanda para que reciclemos é, de fato, colocada como um imperativo pré-ideológico ou pós-ideológico, em outras palavras, precisamente no espaço no qual a ideologia sempre atua.
Mas o sujeito que deveria reciclar, argumentou Jones, pressupõe a estrutura que não recicla. Ao fazer da reciclagem uma responsabilidade de todos, a estrutura terceiriza sua responsabilidade para os consumidores, recuando para a invisibilidade. Agora que o apelo à responsabilidade ética individual é tão clamoroso, em seu livro Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, Judith Butler usa o termo responsabilização para se referir a este fenômeno. É necessário mais do que nunca pôr a ênfase na estrutura em sua forma mais totalizante. Ao invés de dizer que todos, ou seja, cada um de nós, são responsáveis pelas mudanças climáticas, de que todos nós temos que fazer a nossa parte, seria melhor dizer que nenhum de nós é responsável e que é exatamente esse o problema. A causa da catástrofe ecológica é uma estrutura tão impessoal que, apesar de ser capaz de produzir todo tipo de efeitos, não é um sujeito capaz de exercer responsabilidade. O sujeito que se requer para tal finalidade, um sujeito coletivo, não existe. Mas a crise ecológica, assim como as outras crises globais que enfrentamos, nos demanda construí-lo. No entanto, o apelo ao imediatismo ético que reina na cultura política britânica, desde pelo menos 1985, quando o sentimentalismo consensual do Live Aid substituiu o antagonismo social da greve dos mineiros, protela indefinidamente a emergência de tal sujeito. Questões semelhantes são abordadas em um artigo de Armin Beverungen sobre o filme A Trama. O autor vê o filme como uma espécie de diagrama da forma como um determinado modelo de ética empresarial dá errado. O problema é que o modelo de responsabilidade individual, tal como aparece na maioria dos sistemas éticos, tem pouca atração sobre o comportamento do capital ou das corporações. A trama é, de certa forma, um filme sobre metaconspiração, não apenas sobre conspirações, mas sobre a impotência das tentativas de desvendá-las, ou, muito pior, sobre a forma como determinados tipos de investigação alimentam as próprias conspirações que pretendem expor. Não somente o personagem de Warren Beatty é morto e incriminado pelo crime que está investigando, eliminando-o limpamente e minando suas investigações com um simples puxão de gatilho de um assassino corporativo. A questão é que, como James observou em seu comentário sobre o filme em The Geopolitic Aesthetic, a estética geopolítica, a própria tenacidade de seu individualismo quase sociopata o tornava uma presa fácil dessa armação eminentemente passível de ser incriminado. O clímax aterrorizante de A Trama, quando a silhueta do assassino anônimo de Beach aparece contra um espaço vertiginosamente branco, rima com a porta aberta no final de um filme muito diferente. O Show de Truman, de Peter Weir. Mas enquanto a porta no horizonte que se abre para o espaço negro no final do filme de Weir evoca uma ruptura em um universo de total determinismo, o nada do qual depende a liberdade existencial em A Trama, por outro lado, a porta aberta no final, abre-se para um mundo conspiratório organizado e controlado até onde os olhos podem ver. Esta figura anônima, com um rifle na soleira de uma porta, é o mais próximo que conseguimos ver da conspiração em si. A conspiração em A Trama nunca oferece um relato, uma explicação sobre si mesma. Nunca é focada em um único indivíduo nefasto. Embora presumivelmente corporativos, os interesses e motivos da conspiração nunca são articulados, talvez nem mesmo para ou por aqueles efetivamente envolvidos nela. Quem vai saber o que a corporação Parallax de fato quer? Ela mesma está situada na paralaxe entre política e economia. É uma fachada comercial para interesses políticos. Ou seria o contrário, toda a maquinaria do governo que não passaria de uma fachada para ela. Não está claro se a corporação realmente existe, e mais do que isso, não está sequer claro se seu objetivo é fingir que não existe ou se é fingir que existe. Com certeza, não faltam conspirações no capitalismo, mas a questão é que elas são possíveis por causa de estruturas de nível mais profundo que as permitem funcionar. Alguém realmente pensa, por exemplo, que as coisas realmente melhorariam se substituíssemos todos os banqueiros
e gerente por um conjunto novo de pessoas melhores? É óbvio que se trata do contrário. É a estrutura que engendra os vícios e defeitos, e enquanto a estrutura permanecer, os vícios serão reproduzidos. A força do filme de Pakula é justamente invocar a impessoalidade sombria, sem centro, própria de uma conspiração corporativa. Como James observa, o que Pakula capta tão bem em A Trama é uma particular tonalidade afetiva típica do mundo corporativo. Para os agentes da conspiração sorge preocupação, é uma questão de confiança sorridente, e a preocupação não é pessoal, mas corporativa, uma preocupação com a vitalidade da rede ou da instituição, uma distração ou desatenção desencarnada que envolve o espaço ausente da própria organização coletiva, sem as conjecturas desajeitadas que enfraquecem as energias das vítimas. Estas pessoas sabem e, portanto, podem investir a sua presença como personagens em uma atenção intensa, mas complacente, cujo centro de gravidade está em outro lugar, uma intencionalidade arrebatadora e ao mesmo tempo desinteressada. No entanto, este tipo muito diferente de preocupação, igualmente despersonalizada, carrega consigo a sua própria ansiedade específica, por assim dizer, inconsciente e corporativa, sem quaisquer consequências para os vilões individuais. Sem quaisquer consequências para os vilões individuais. Como essa frase ressoa agora mesmo, depois das mortes de Jean Charles de Menezes e Ian Tomlinson, e depois do fiasco da crise financeira. E o que Jameson está descrevendo aqui é o casulo mortificante da estrutura corporativa, que insensibiliza conforme protege, que esvazia ou absolve a gerência, assegurando que sua atenção esteja sempre deslocada, assegurando que não possam ouvir. A ilusão de muitos que entram nas funções de gerência com grandes esperanças é precisamente de que eles, os indivíduos, podem mudar as coisas, que não vão repetir o que seus gerentes fizeram, que as coisas serão diferentes desta vez. Mas basta prestar atenção a qualquer um que tenha sido promovido a um cargo gerencial para perceber que não demora muito tempo para que a petrificação cinza do poder comece a engoli-lo. É aqui que a estrutura é palpável. Pode-se praticamente vê-la absorvendo e tomando conta das pessoas, ouvir os juízos moribundos mortificantes da estrutura sendo vocalizados através delas. Por esta razão, é um erro nos apressarmos a impor à força a responsabilidade ética individual que a estrutura empresarial desvia. É a tentação da ética que, como Zizek argumentou, o sistema capitalista utilizou a seu benefício para se proteger em meio à crise financeira. A estratégia foi então culpar os indivíduos supostamente patológicos, aqueles que abusam do sistema e não o próprio sistema. Mas esta evasão é, na verdade, um procedimento de 2 passos. A estrutura será muitas vezes evocada, implícita ou abertamente, precisamente no momento em que existe a possibilidade de indivíduos que pertencem à estrutura empresarial serem punidos. Neste ponto, de repente, as causas dos abusos ou das atrocidades são tão sistêmicas, tão difusas, que nenhum indivíduo pode ser responsabilizado. Foi o que aconteceu com o desastre do futebol de Hillsborough, com a farsa do caso Jean Charles de Menezes e em tantos outros casos. Mas este impasse, só os indivíduos podem ser responsabilizados eticamente pelas ações e, no entanto, a causa desses abusos e erros é corporativa, sistêmica, não é apenas uma dissimulação. Indica precisamente o que falta no capitalismo. Que mecanismos são capazes de regular e controlar estruturas impessoais? Como é possível castigar uma estrutura empresarial corporativa? Sim, as corporações podem legalmente ser tratadas como indivíduos, mas o problema é que as corporações, ainda que sejam entidades, não são em nada semelhantes a seres humanos individuais, e qualquer analogia entre punir corporações e punir indivíduos será, portanto, absolutamente superficial. E não é que as corporações sejam os agentes de nível mais profundo. Por trás de tudo, são elas mesmas expressões de condicionado pela causa que não é um sujeito
fundamental: o próprio capital.